Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, obrigado aí ontem pela live, das pessoas que assistiram e participaram, tá? Foi muito legal. Eu só não faço muita live porque eu fico numa posição incômoda aqui, que minhas pernas, eu tive trombose, né, vocês sabem? Apesar de eu ter melhorado, mas ficar muito tempo parado, as pernas começam a doer, que é uma posição um pouco incômoda. Fora os problemas que eu tenho aqui, né? Pode alguém roubar o fio no meio da live, vir algum vagabundo encher o saco, etc. Mas, enfim, eu vou tentar fazer mais, tá bom? Bom, pessoal, continuando aqui agora a nossa sériezinha da análise crítica, hoje eu vou trazer uma informação muito interessante aqui acerca do julgamento de Jesus, tá bom? Vocês vão ver só, aí eu quero ver os malabarismos, quem vai defender isso, tá? Aqui em Marcos 14, no versículo 53, fala de Jesus levado ao sinédrio, ao sacerdote. Levaram Jesus ao sumo sacerdote, e todos os chefes dos sacerdotes, todos, os anciãos e os escribas estavam reunidos. Primeiro ponto. Se Jesus tinha celebrado a Páscoa, conforme Marcos menciona, e aqui está numa época de Páscoa, como é que Jesus foi levado ao sumo sacerdote na Páscoa? A Páscoa é uma festa sagradíssima para os judeus. Na Páscoa, estaria todos os sacerdotes, os anciãos, os chefes, celebrando a Páscoa com as suas famílias, e no dia seguinte começando a festa dos pães ázimos. Seriam 7 dias comendo só pães ázimos. Então eu pergunto, como que é possível transpor essa história para a realidade? Porque na realidade o sinédrio jamais iria se reunir na Páscoa. Esse é o primeiro absurdo que tem aqui nos 4 evangelhos, tá? Eles têm uma ignorância histórica incrível. Fora que um julgamento judeu demorava em mais ou menos 40 dias e teria que ter 2 testemunhas. Então, isso aqui que está narrado aqui na Bíblia de vocês é só a construção do autor. É só a visão do autor. Na realidade, isso aqui não se encaixa, tá? Mas vamos lá. Pedro seguiu de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote e, sentado junto com os criados, aquecia-se ao fogo. Então Pedro não entrou, ele estava no pátio. Ora, os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio procuravam uma testemunha contra Jesus para matá-lo, mas nada encontravam. Outra pergunta, quem é que testemunhou esse julgamento de Jesus se Pedro foi o único que seguiu, estava do lado de fora? Quem que viu esse julgamento? Complicado, né, pessoal? Pois muitos davam falso testemunho contra ele. Preste atenção. Marcos diz que muitas pessoas davam um falso testemunho, que não era verdade. Uma mentira. Davam um falso testemunho contra ele. Mas os testemunhos não eram congruentes. Alguns, levantando-se, davam um falso testemunho contra ele. Então, primeiro ponto. O que Marcos está dizendo é que as pessoas que estavam falando ali de Jesus, as testemunhas, estavam dando, ó, vou tentar escrever grande para vocês verem, ó, um falso testemunho. Concordam comigo? É o autor que está escrevendo. Para os evangélicos é inspirado pelo Espírito Santo. Alguns acham até que foi uma testemunha ocular. Então essa testemunha ocular inspirada pelo Espírito Santo falou que estavam dando, esqueci da letra L aqui, falso testemunho contra Jesus. Correto? É o que está escrito na Bíblia de todo mundo. Então não era uma verdade, era uma mentira. Agora, qual que era esse falso testemunho? Vamos ver. Nós mesmos, aqui as testemunhas falando falsamente, o ouvimos dizer: eu destruirei este templo feito por mãos humanas e, depois de 3 dias, edificarei outro, não feito por mãos humanas. Mas nem enquanto essa acusação, o testemunho deles era congruente, quer dizer que não era verdade. Então, qual que era o falso testemunho que eles disseram? Que Jesus disse: eu, aqui no caso Jesus, derrubarei este templo e em 3 dias farei outro não feito por mãos humanas. Então note que, segundo Marcos, isso que falavam de Jesus era mentira, era um falso testemunho. Ele fala, nem mesmo esse depoimento teve congruência. Vou repetir aqui para quem não prestou atenção. Ó. Nós mesmos o ouvimos dizer: eu destruirei esse templo feito por mãos humanas e depois de 3 dias
edificarei outro, não feito por mãos humanas. Então, segundo Marcos, isso é uma informação falsa. Estavam mentindo acerca de Jesus. Se Marcos era um apóstolo, ele nunca viu Jesus falando isso, correto? Agora vamos ver aqui em João 2, 18 e 21. João 2. Os judeus interpelaram-no, então dizendo: que sinal nos mostra para agires assim? Respondeu-lhes Jesus: destruí esse santuário, que é o templo, e em 3 dias eu o levantarei. Disseram-lhe então os judeus: 46 anos foram precisos para se construir esse templo, e tu levantarás em 3 dias? Ele, porém, falava do santuário do seu corpo. Assim, quando ele ressuscitou dos mortos, seus discípulos lembraram-se de que dissera isso e creram na Escritura e na palavra dita por Jesus. Então, o que Jesus falou aqui, segundo João? Derrubai este templo, em 3 dias eu levantarei. Aqui, ó, segundo João. Ó, derrubai este templo e em 3 dias eu farei outro. Só que esse outro era o quê? Era o corpo dele. Então era um templo espiritual. Era um templo não físico, que era a ressurreição dele. Aqui, ó. Isso aqui segundo João, tá? Jesus falou para os fariseus: derrubai este templo, em 3 dias eu farei outro, se referindo ao corpo dele, não ao templo físico de Jerusalém. Mas segundo Marcos, isso aqui é uma falsa. Aqui, ó, era um falso testemunho. As testemunhas estavam testemunhando falsamente contra Jesus. Ó. Eu derrubarei este templo, em 3 dias farei outro não feito por mãos humanas. Que era uma referência ao corpo dele, a ressurreição dele. Aí eu pergunto, como é que fica, pessoal? Se segundo João, Jesus falou realmente isso e ele registrou no seu evangelho, por que o outro evangelista está dizendo aqui, ó, que isso que foi dito aqui era informação falsa, de falsas testemunhas? Como é que fica então? Quem que está mentindo aqui? É Marcos que está mentindo porque Jesus realmente falou isso aqui em João? Ou é João que está mentindo porque isso aqui era um falso testemunho? Quando eu fiz um short disso daqui, as pessoas falaram aqui é derrubarei e aqui é derrubai, amadinho. É diferente. O sentido é o mesmo. Não importa se Jesus falou eu derrubarei ou se ele falou para os judeus derrubai este templo. O fato é que ele estava dizendo que se o templo fosse derrubado, ele ia reerguer de novo em 3 dias, se referindo ao corpo dele, a um templo não físico. Tanto em Marcos quanto em João. Então isso aqui, o verbo, se é ele que vai derrubar ou se é os judeus que iam derrubar, isso é irrelevante. O fato é, um evangelista diz que Jesus falou isso. O outro evangelista diz que as falsas testemunhas mentiam sobre Jesus, dizendo que ele falou isso. Então, das duas, uma. Então, o evangelho de João é uma farsa, é uma mentira, porque isso aqui era um falso testemunho. Então, não deveriam nem considerar o evangelho de João, até porque o evangelho de João é o mais absurdo, né, pessoal, da Bíblia. Ou Marcos está mentindo aqui no seu relato. E como é que a gente vai confiar, então, em Marcos, Mateus e Lucas, nos sinóticos, se Mateus e Lucas usam Marcos como base e o evangelho mente? E aí, pessoal? Qual dos dois está mentindo? É Marcos que está mentindo? Não era um falsa testemunha? Na verdade, Jesus falou exatamente isso, como diz João? Ou é João que está mentindo porque isso aqui era um falso testemunho? Complicado, né, pessoal? E as pessoas têm isso como uma história real. Fora a questão do sábado, né, da Páscoa, que os judeus jamais iam reunir o Sinédrio na Páscoa, tal. A gente não sabe quem testemunhou esses diálogos de Jesus ali com o sumo sacerdote, tudo isso. Fica todas essas pontinhas falhas nos evangelhos de Marcos. Mas a principal é essa daqui, ó. Eu não escrevi a Bíblia, tá? Se a gente vai vir me chamar de herege ou me xingar aqui nos comentários, eu não escrevi a Bíblia. Eu só quero que vocês respondam de uma forma bem honesta. Qual dos dois evangelistas estão mentindo? Marcos ou João? Porque Marcos está dizendo que aqui era um falso testemunho. E João está dizendo que não, que Jesus realmente falou isso. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui rapidinho, pessoal. Se por acaso Mateus fala alguma coisa disso. Mateus 26, 57.
Não, Mateus omite isso daqui, ó. Mateus não fala disso. Ah, não, fala assim, ó. Versículo 61. Este homem declarou: posso destruir o templo de Deus e edificá-lo depois de 3 dias. Deixa eu só ver aqui um detalhezinho. E Lucas 23... Não, Lucas 22, 54. Não, Lucas omite isso daqui, só fala da negação de Pedro. Então tá aí, só Mateus que confirma o que Marcos falou, e João fala que não é um falso testemunho. João coloca isso aqui como se Jesus tivesse realmente dito isso. Então fica aí para reflexão, pessoal. Ou Jesus não disse isso, que é um falso testemunho, e João mentiu, ou Marcos mentiu, porque na Bíblia de vocês tem Jesus dizendo isso. Aí eu pergunto, dá para confiar nos evangelhos? Complicado, né, pessoal? E isso se tornou a maior religião do mundo e as pessoas brigam, xingam, matam, se atacam por isso. Complicado, né? Então tá aí, galerinha. Quem gostou, dá um like aí no vídeo, tá? Que isso vai ajudar a aumentar a atividade de alcance, tá bom? Comente o que vocês acharam, comente se entenderam essa contradição aqui, ó, que eu falei, ó. Que Marcos fala que é um falso testemunho, mas João fala que não, que Jesus falou realmente isso. Então comente aí o que vocês acharam, tá? Deem like, atualize a página, ative o bendito sininho, tá bom? Obrigado aí por ter assistido. Paz a todos.